Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu trago mais uma lindeza aqui pro canal, que é a boneca Nina. Olha que encanto de boneca, ela ficou maravilhosa, eu fiquei muito apaixonada por essa boneca. Ela ficou com o estilo da boneca russa, só que ficou uma boneca mini, tá? Ela ficou uma boneca pequena. Deixa eu mostrar o tamanho aqui pra vocês. Ela ficou com tamanho de 23 centímetros, tá? Olha essa bolsinha, gente. E dá pra colocar coisinha aqui dentro, ó, tem abertura. Fica uma verdadeira fofurice. E antes da gente ir para o passo a passo, eu vou ler para vocês no meu devocional de hoje. Já tá marcado aqui com o meu chaveiro. Esse chaveiro tem receita aqui no canal. Vou deixar linkado na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem acompanhar, é bem facinho de fazer e rapidinho. E fica lindo no livro, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, esse devocional é Fala Comigo, Jesus. Meditações diárias do coração de Deus. Então, hoje ele fala assim: paciência, minha filha, seja paciente. Você é uma parte importante do meu grande plano eterno, e não apenas como alguém que já foi o que poderia ter sido. Para mim, você é o que é. Você é o agora. É a que está no time, a minha filha autêntica. Mandei você ir a campo com minha unção e bênção para praticar minha presença em todos os lugares, em todos e em todas as coisas. Vença a frustração. Aceite o tempo que a realização exige. Seja paciente com o seu amigo. Esteja pronta para qualquer coisa. Hoje, pense em encontrar a felicidade como você sempre sonhou. Preserve na escalada sempre para cima, a fim de vencer a sua luta e as horas ingratas da vida. Deixe sua alma se expandir e crescer, não se contorcendo pelos problemas com a frustração de quem quer fazer algo difícil de conseguir. Quero que você seja forte em sua natureza e completa em mim. O sofrimento é uma parte do triunfo. Lembre-se disso. Mateus 16, 26, Tiago 1, versos 2 e 3, tá? Então, é uma indicação aqui da palavra de Deus para nós lermos, tá bom? Então, é isso. Bora lá, então, para o nosso tutorial. Vamos começar pelos bracinhos. Eu vou utilizar o fio macadâmia para fazer o tom de pele e agulha 2.2. Faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel e faço 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com um total de 10 pontos baixos na nossa segunda carreira. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, eu vou fazer a carreira 3 e 4, ponto sobre ponto. 10 pontos baixos em cada carreira. Chegando no final da quarta carreira, com 10 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Coloco essa pontinha de fio aqui pra dentro. E agora eu vou utilizar esse tom, que é o rosa doçura, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte do arremate pegando a alcinha da frente. A gente vai trabalhar em flor, pegando somente as alcinhas da frente. Faço ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Nós fizemos dessa forma, pegando em flor,
para dar o efeito da mãozinha saindo de dentro da roupinha dela, tá? Da manguinha da roupa. Agora, venho no primeiro ponto, fiz um ponto baixo, faço uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, ponto baixo. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, fiz as duas correntinhas. Para fechar o babadinho, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou puxar a laçadinha aqui pra dentro, ó, dessa forma. E prossigo fazendo ponto sobre ponto aqui nas alcinhas de dentro. 10 pontos baixos. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto. Finalizando a carreira, e essa é a carreira 6, tá? Na carreira 5 foi a troca de cor, fizemos o babadinho, que não conta como carreira, e prosseguimos fazendo a carreira nas alcinhas de trás. Então, essa foi a carreira 6. Venho aqui no primeiro ponto, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Então, agora, nós vamos fazer da carreira 7, que é a carreira que nós vamos iniciar agora. Vamos fazer da carreira 7 até a carreira 19, ponto sobre ponto. 10 pontos baixos em cada carreira. Lembrando, antes de dar continuidade, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui na mãozinha e até mais ou menos na metade do bracinho, tá? Não vou colocar enchimento até o final. Eu vou colocar um fiozinho aqui na carreira 7. Eu vou colocar um fiozinho aqui para facilitar, para não ter que ficar tirando o marcador em todas as carreiras. Deixa marcando aqui, agora eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Chegando na carreira 19, venho aqui no próximo ponto. Eu tô seguindo aqui a marcação do fio, ó, porque o fio, ele não vem retinho subindo, ele vem meio que na diagonal. Finalizei a carreira 19, venho no ponto seguinte, faço ponto baixíssimo e corto o fio. Eu enchi até a metade do bracinho, tá? Agora, eu vou fazer outra peça igualzinho a essa. O ideal é fazer no mesmo instante que termina o bracinho, já inicio o outro, tá? Para não dar diferença no tamanho. Já com as duas peças prontas. Agora, eu vou reservá-las pra gente usar depois. Agora, vamos iniciar os sapatinhos. Eu vou utilizar a cor marrom cacau. O sapatinho é acoplado ao corpinho dela, tá? Essa boneca é toda feita com a roupinha já no corpo. Não tem nada de vestir, tá bom? Faço uma laçada na agulha e faço 4 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E na última correntinha, eu faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Venho do outro lado, faço um ponto baixo na próxima correntinha. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E na última correntinha, faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Ficando desse jeito. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou colocar o marcador. Então, nossa primeira carreira finalizou com 10 pontos. Então, fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base.
Agora, faço 3 aumentos seguidos. Já fiz 1, 2, 3 aumentos seguidos. Faço 2 pontos baixos. Faço 3 aumentos seguidos. Tiro o marcador. Então, essa foi a nossa segunda carreira, com 16 pontos. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Faço 4 aumentos seguidos. Já fiz 1, 2, 3, 4 aumentos seguidos. Faço 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço 4 aumentos seguidos. Já fiz 1, 2, 3, 4 aumentos. E no último ponto, faço um ponto baixo, finalizando a terceira carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, agora pegando a alcinha de trás. Vamos trabalhar em bló. Fiz um ponto baixo, coloco o marcador e faço ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais, volto com o marcador. E agora eu vou fazer da carreira 5 até a carreira 7, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 7, tiro o marcador, já começo com uma diminuição, coloco o marcador. Eu vou fazer 6 diminuições seguidas, já fiz uma, faço 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. E prossigo fazendo ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Então, finalizamos a carreira 8 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Vou fazer outra peça igual a essa e já volto com vocês. Coloquei a minha pistola de cola quente para esquentar e vou utilizar aqui dentro do sapatinho, para dar estrutura para esse sapatinho. Antes de colocar cola, a gente aperta assim, ó, faz uma pressão para que a sola fique bem retinha, tá bom? Então, é só fazer uma pressãozinha para que fique bem modeladinho esses sapatinhos. Coloco uma quantidade boa aqui dentro desse sapatinho, tá? E ficaram assim depois de secos
os nossos sapatinhos. Olha só. Já adiantei uma perninha, cortei o fio. Essa perninha a gente não vai cortar o fio para fazer a união. Vou utilizar o fio branco para fazer a meia da nossa boneca. Faço uma laçada na agulha. Veio aqui na parte de trás, bem no meiozinho, dá uma dobradinha assim, ó. Bem aqui no meiozinho, eu vou pegar as alcinhas de dentro, as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. E faço ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Finalizei a carreira, essa é a carreira 9. Fizemos ponto sobre ponto, 18 pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vou fazer 7 pontos baixos seguidos, contando com esse primeiro aqui, um em cada ponto de base. Gente, não reparem o barulho ao fundo, que é a minha máquina de lavar que tá batendo roupa. Minha lavanderia é bem aqui do lado do ateliê. Fiz os 7 pontos baixos, agora eu faço 2 diminuições seguidas. E agora faço mais 7 pontos baixos seguidos. Finalizamos a carreira 10 com 16 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 11, 12 e 13, ponto sobre ponto. 16 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 13, tiro o marcador, venho na alcinha da frente, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço ponto baixo. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no final do babadinho, faço 2 correntinhas, vou cortar o fio. Tirar o marcador. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, introduzir a agulha de dentro para fora. Vou puxar esse fio aqui pra dentro. Por baixo dessa alcinha de dentro, eu vou puxar o fio dessa forma, ó, pra fazer o arremate abaixo do ponto, porque nessas alcinhas aqui nós vamos trabalhar a perninha. E arremato o fio. Vocês podem fazer com agulha de tapeceiro também. Esse fiozinho a gente pode deixar aqui dentro. Já vou encher esse pezinho, com auxílio da pinça, eu venho preenchendo. E agora com o fio macadâmia, que é o tom de pele que estamos utilizando. E agora com o fio macadâmia, que é o tom de pele, faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás do pezinho, na direção do arremate, pegando as alcinhas que ficaram expostas. Faço um ponto baixo e faço ponto sobre ponto, 16 pontos baixos. Eu venho ajustando os pontos, puxando esse fiozinho, e venho trabalhando ponto sobre ponto. Então, dessa carreira 14, que nós iniciamos agora com o tom de pele, nós vamos fazer da carreira 14 até a carreira 24, ponto sobre ponto. Eu vou colocar um pedacinho de fio
E não precisa de ficar tirando o marcador toda hora. Finalizei a carreira 24, já cortei o fio. Agora eu vou puxar e conto 1, 2 pontos. Introduzo a agulha de dentro para fora, puxo esse fio e arremato aqui por dentro. E coloco o fio aqui para dentro da perninha. E agora eu venho com o fio branco, faço uma laçada na agulha. Agora a gente vai fazer a calcinha. Eu vou dobrar a perninha dessa forma. E venho aqui do lado, faço um ponto baixo. E faço ponto sobre ponto. Vou fazer essa carreira, que é a número 25, e a 26, ponto sobre ponto. E já volto com vocês. Finalizei a carreira 26, tiro o marcador, faço um ponto baixo, faço uma, duas correntinhas, e agora eu vou fazer a união com a outra perninha. Eu já fiz a marcação aqui no meio, dobrei ao meio, igual eu fiz com essa. Ó, eu coloquei o marcador para ficar bem certinho. Introduzo a agulha no marcador, faço um ponto baixo. E agora faço ponto sobre ponto em volta da perninha. Fiz os 16 pontos baixos em volta de toda a perninha. E agora vamos trabalhar as correntinhas. Introduzo a agulha em um dos lados da correntinha, faço um ponto baixo, na outra correntinha também. E prossigo fazendo ponto sobre ponto em volta da outra perninha. Trabalhei em toda a volta da outra perninha, 16 pontos baixos, e agora trabalho o outro lado das correntinhas, com 2 pontos baixos. E agora eu coloco o marcador. Essa carreira foi a 27. Ela ficou com um total de 36 pontos. E agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto da carreira 28 até a carreira 31. 36 pontos baixos em cada carreira. Chegando no final da carreira 31, corto o fio. Pulo um ponto, venho no próximo, venho com a agulha de dentro para fora, puxo esse fio. Introduzo a agulha onde a gente terminou, puxo esse fio novamente, desse jeito. E agora arremato aqui por dentro. Agora venho com esse tom, que é o rosa doçura, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte de trás, pegando a alcinha de dentro, a alcinha de trás. Faço um ponto baixo e já trago esse fio pra frente pra gente prender. E faço ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Puxo esse fio para ajustar bem os pontos.
e trabalho por toda a volta, pegando as alcinhas de trás, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 32 de ponto sobre ponto, ficamos com 36 pontos baixos. Fizemos carreira em bloco, pegando somente as alcinhas de trás. Venho no primeiro ponto, pegando também as alcinhas de trás, faço ponto baixo, colocar o marcador. E agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar também em bloco, fazendo ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Finalizei a carreira 33, com 36 pontos baixos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Vou seguir essa sequência por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 34 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 35 com 30 pontos baixos, tiro o marcador, vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 36, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 37 com 24 pontos baixos. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora vamos fazer a carreira 38 e 39, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 39 com 24 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 40 com 18 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora vamos fazer a carreira 41, 42 e 43, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 43, vou puxar um pouquinho o fio, vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, eu vou posicionar os bracinhos pra gente fazer a união aqui do corpinho com os bracinhos, tá? Vou cortar um pouco esse fio, porque eu esqueci que eu não vou costurar, deixei um fio longo. Eu vou dobrar a peça de forma que o bracinho fique bem na direção aqui, ó, da perna. É só dobrar para que fique bem certinho. Ó, vou colocar um marcador desse lado. E desse lado aqui também. Esse marcador aqui tá marcando a carreira, tá? Então, esses dois aqui é para a posição dos braços. Então, já fiz um ponto, faço 2, 3,
4, 5, 6 pontos baixos. Reparem que eu parei um ponto antes do marcador, porque eu quero trabalhar 3 pontos no braço. Vou trabalhar esse ponto antes, o ponto do marcador e um ponto depois, 3 pontos. Venho com um dos bracinhos, vou colocar o arremate aqui, ó, pra dentro, dessa forma. Ó, o arremate tá aqui, pra dentro. É um pouquinho difícil para mostrar aqui no vídeo, por causa da posição da câmera. Vou tirar o marcador, esse marcador do bracinho. Introduzo a agulha no bracinho e lá onde estava o marcador. Faço um ponto baixo e no ponto seguinte, pego mais um ponto aqui do bracinho. Pego um ponto no corpinho. Faço um ponto baixo. Fiz 3 pontos, tá vendo? Agora, prossigo fazendo ponto sobre ponto até o outro marcador. Da mesma forma, um ponto, vou fazer da mesma forma, um ponto antes do marcador, eu prendo no bracinho. Vou tirar esse marcador. Parece complicadinho, mas não é. Venho no ponto seguinte. E o último ponto já vai bater no marcador da carreira. Vou tirar. Agora eu faço 1, 2, 3 pontos. Deixa eu voltar com o ponto, deixa eu voltar com o marcador da carreira pro lugar dele aqui, ó. Então, aqui na parte de trás, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E agora, eu trabalho em volta de todo o bracinho, os 7 pontos que restaram, porque 3 nós prendemos aqui no corpinho. Então, nós vamos trabalhar esses 7 pontos agora. Sete pontos. E volto pro corpinho novamente, fazendo ponto sobre ponto. Já chegando no outro bracinho, faço da mesma forma, trabalho 7 pontos. Recapitulando, para não ficar nenhuma dúvida. Na carreira 44, nós prendemos os bracinhos, ficando com um total de 18 pontos. Prendemos cada bracinho com 3 pontos aqui, ó, de cada lado. Na carreira 45, nós fizemos 7 pontos baixos aqui em cima dos bracinhos, 6 pontos baixos de cada lado do corpinho. Então, ficamos com um total de 26 pontos. 6 pontos de cada lado do corpinho, 12 pontos, 7 pontos em cada bracinho, totalizando 14 pontos, 14 com 12, 26, ok? Tiro o marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço mais um ponto baixo no ponto seguinte, ficando com 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Faço 2 pontos baixos, faço uma diminuição.
E prossigo fazendo ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 46 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas, venho na alcinha da frente, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho na alcinha da frente, faço um ponto baixo. Prossigo fazendo dessa forma em toda a volta. Finalizando o babadinho, tiro o marcador, vou cortar o fio, introduzo a agulha no primeiro ponto. E arremato aqui por debaixo do ponto, por debaixo dessas alcinhas aqui que ficaram por dentro, tá? Porque a gente vai trabalhar nelas para começar o pescoço. Arremato aqui por dentro. Deixo esse fio escondido aqui. Agora eu vou fazer uma das saias da nossa bonequinha. Venho com o fio branco, faço uma laçada na agulha. Viro a bonequinha com a parte da abertura para o meu lado. Vou trabalhar nessas alcinhas da parte branca. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Trago esse fio para frente pra gente prender. Tá difícil de eu pegar aqui pra mostrar pra vocês na câmera. Meio sem jeito. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Fazendo um aumento. E sigo fazendo 2 pontos baixos em cada alcinha. Fazendo aumentos em todos os pontos. Por toda a volta. Finalizei a primeira carreira da saia e ficou com um total de 72 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer a carreira 2 até a carreira 10, ponto sobre ponto. Vou adiantar todas essas carreiras e já volto com vocês. Finalizando a última carreira da saia branca, e eu fiz até a carreira 12, tá? Eu disse que faria até a 10, mas eu fiz mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Fui até a carreira 12. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E sigo fazendo essa sequência por toda a volta da saia. Chegando no finalzinho do babado da saia, fiz 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. E já escondo aqui por entre os pontos. E agora eu vou fazer um detalhe aqui na saia, nessa parte aqui das alcinhas em rosa, no tom rosa. Eu vou utilizar tiras de tule, tá? Essas tiras que eu tenho aqui são retalhos que eu ganhei.
Elas têm mais ou menos 22 centímetros de altura por 5 de largura. Algumas são mais fininhas, outras mais grossinhas um pouquinho. Mas não tem problema, eu vou aproveitar, tá? Pra colocar na minha boneca. Mas se vocês forem comprar, é só fazer mais ou menos nesse tamanho, 22 centímetros por 5 centímetros de largura, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou utilizar uma agulha mais grossa para puxar aqui o tule dentro da alcinha. Então, eu venho, introduzo a agulha aqui dentro da alcinha, dessa forma. Dobrei o tule ao meio. Puxo, abro dessa forma e passo aqui por dentro. Desse jeito. Eu vou fazer isso em volta de toda a saia. Voltando aqui com vocês para mostrar como que tá ficando a nossa saia de tule. Tá ficando assim, ó. Eu tava colocando em todos os pontos, em todas as alcinhas, mas achei que tava ficando muito cheio, muito embolado. E tirei alguns e fui intercalando um ponto sim e um ponto não. Eu acho que ficou melhor. Ficou assim a nossa saia de tule. E agora eu venho com a tesoura grande, de bom corte. E vou acertar aqui, ó, na altura do babadinho, tá? Deixando aparecer o babadinho. E ficou desse jeito a saia de tule da nossa boneca. E agora a gente vai dar continuidade na confecção aqui do pescoço e da cabeça da nossa boneca. Vou utilizar o tom de pele, que é o macadâmia. Faço uma laçada na agulha e venho aqui na parte de trás, pegando aquelas alcinhas que ficaram expostas, onde a gente fez o babadinho, né, nas alcinhas da frente, deixando as alcinhas de trás. Agora, a gente vai trabalhar nelas. Faço um ponto baixo e vamos fazer ponto sobre ponto. 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 47 com 24 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui no final da carreira 48, com 18 pontos baixos. Deixa eu puxar um pouquinho a laçadinha para mostrar uma coisa para vocês. Eu tinha enchido aqui o corpinho da boneca e tinha esquecido de colocar esse bastão de cola. Retirei o enchimento, posicionei o bastão aqui no meio. Deixa eu mostrar para vocês, ó. E fui colocando o enchimento em volta. Depois é só retirar pra gente continuar na confecção, que fica forminha, ó, tá? Ó, não tem erro. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. E sigo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 49 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos.
Finalizei a carreira 50 com 12 pontos, fizemos ponto sobre ponto. Coloquei uma fita crepe aqui, gente, não reparem, tá? Para que esse tule não fique muito bagunçado e me atrapalhe também na confecção. Essa fita tem uma cola bem levinha, não vai danificar a peça, tá bom? Cada artesão tem um jeitinho de trabalhar. Então, eu encontrei esse daqui para não me atrapalhar muito. Agora, tiro o marcador, a gente vai começar a cabeça. Começo fazendo um aumento. Coloco o marcador no primeiro ponto e sigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a carreira 51 e ela ficou com 24 pontos baixos. Agora, para adiantar o vídeo, eu vou falar a sequência de aumentos das próximas carreiras. Nós vamos fazer os aumentos que já estamos acostumados a fazer nos amigurumis básicos. Carreira 51 ficou com 24 pontos baixos. Carreira 52, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta, vai ficar com 30 pontos. Carreira 53, 4 pontos e um aumento por toda a volta, vai ficar com 36 pontos. Carreira 54, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, vai ficar com 42 pontos. Carreira 55, 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, vai ficar com 48 pontos baixos, tá? Vou adiantar todas essas carreiras e já volto com vocês. Chegando no final da carreira 55, com 48 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 56, que é a carreira que vamos iniciar agora, até a carreira 66. Vão ser 11 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 66 com 48 pontos. Vou puxar um pouquinho a laçadinha para colocar os olhos. Então, eu vou dobrar a cabeça ao meio. Bem certinho. Dou uma amassadinha aqui no meio para ficar bem centralizado. Entre a carreira 61 e 62, eu vou marcar aqui bem no meio, colocar um alfinete. Vou utilizar olhos com trava de segurança. Esse daqui é bem pequenininho, a numeração dele eu não sei, mas acredito que seja 4. Eu vou comprando materiais e vou colocando dentro de uma caixinha. Então, eu acredito que esse daqui seja o número 4, ele é bem pequenininho. E conto 1, 2 pontos, coloco no alfinete. 1, 2 pontos, coloco no alfinete. Vou retirar do meio. Olhinhos bem juntinhos, as bonequinhas russas têm os olhinhos bem pertinho um do outro. Vou abrir um pouquinho o ponto. Agora, coloco a travinha de segurança. Já tirei o marcador, fiz um ponto baixo. E agora, nessa carreira de número 67, eu vou fazer 6 pontos baixos. Já fiz um. Vou fazer mais 5, totalizando 6 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai finalizar com 42 pontos. Carreira 68, 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai totalizar 36 pontos. Carreira 69, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vai totalizar 30 pontos. Carreira 70, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vai totalizar 24 pontos baixos.
Carreira 71, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 72, 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, totalizando 12 pontos baixos. Carreira 73, diminuições em todos os pontos, vai totalizar 6 pontos baixos. Daí eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento. Lembrando que conforme for fechando a cabeça, já vai preenchendo com a fibra, colocando o bastão de cola no meio e preenchendo em volta, tá? Porque agora o bastão de cola já vai ficar fixo aqui. Então, conforme a gente vai fechando, vai colocando o enchimento e já pode colocar o bastão de cola, tá bom? Fiz a última carreira com diminuições, cortei o fio, coloquei na agulha de tapeçaria e agora eu venho fechando, pegando em todas as alcinhas de fora. Arremato e escondo para dentro da cabeça. Então, ficou desse jeito. O bastão de cola, eu cortei, ficou no tamanho de 11 centímetros, tá? Mas isso depende muito do tamanho da boneca de vocês, porque varia muito por conta da tensão de pontos, tá? Eu tô trabalhando com a agulha 2.2 e o meu ponto fica bem apertadinho. Então, tudo isso influencia no resultado final da boneca. Já adiantei a base do cabelo da nossa boneca. Tô utilizando a cor marrom cacau, que é a mesma cor do sapatinho da boneca. Então, eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, foi a primeira carreira. A segunda carreira, aumentos em todos os pontos, totalizando 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 18. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. Sexta carreira, 4 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. E a sétima carreira, 5 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 42 pontos, ok? Agora, vamos começar a fazer as mechas. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e faço 45 correntinhas. Fiz as 45 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo e faço pontos baixos em todas as correntinhas. Um ponto baixo para cada correntinha. Na última correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Chegando aqui na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo e faço 45 correntinhas, volto fazendo meio pontos altos. Na última correntinha, faço um ponto baixíssimo e prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Voltando aqui para mostrar para vocês como que tá ficando esses cabelos. As primeiras 10 mechas eu fiz ponto após ponto, tá? Fiz uma mecha, no próximo ponto já iniciei outra mecha. Depois eu vim pulando um ponto. Eu percebi que estava ficando muito volumoso, eu pulei um ponto depois nas outras mechas. Então, 10 mechas eu fiz um ponto após outro e as demais eu tô fazendo pulando um ponto. Então, eu vou dar continuidade aqui para finalizar. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria e venho dando pontinhos aqui no topo, ó. Só para segurar mesmo o cabelo no lugar. Depois a gente vai colar essas mechas.
Eu já tô com o gorrinho da cabeça quase pronto, porque é a mesma base da cabeça, tá? Então, começamos com 6 pontos, depois 12, depois 18, 24, 30, 36, 42, 48. Fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto, pontos baixos. E agora, eu iniciei fazendo uma carreira de meio pontos altos. Voltando aqui para mostrar para vocês essa parte do gorro aqui que cortou a minha explicação, tá? Essa parte final aqui do detalhe do gorro. Vou fazer uma demonstração aqui com pontos baixos para mostrar para vocês. Então, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do meio ponto alto. No ponto seguinte, eu pego aqui por debaixo do ponto, ó. Faço um meio ponto alto. No próximo, faço um meio ponto alto normal. No próximo ponto, pego por debaixo. Faço um meio ponto alto. E vai dando esse efeito sanfonadinho aqui do detalhe final do gorro, tá bom? É porque cortou na hora da minha explicação, por isso eu voltei aqui com vocês, ok? E agora eu vou confeccionar a bolsinha. Vou utilizar a cor rosa chiclete, fio amigurumi. E é bem rapidinho e simples de fazer também. Faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Vou pegar na alcinha de trás. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E faço aumentos pegando somente as alcinhas de trás. Então, fiz mais um ponto baixo aqui dentro da alcinha e sigo fazendo 2 pontos para cada ponto de base por toda a volta, pegando somente as alcinhas de trás. Eu vou fazer isso nas próximas carreiras de aumentos também. Então, essa carreira aqui, que é a segunda, ó, terminou com 12 pontos. A terceira, vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta, finalizando com 18. A quarta, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Sempre pegando as alcinhas de trás, tá? Então, eu vou adiantar e volto com vocês. E ficou desse jeito. Agora, tiro o marcador, pegando a alcinha de fora dessa última carreira, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço 3 meio pontos altos. No mesmo espaço, um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, um ponto baixo. E no mesmo espaço, 3 meio pontos altos. Faço um ponto baixo. E vou prosseguir fazendo dessa forma até a penúltima carreira aqui, ó. Fiz aqui a volta toda, fazendo as pétalas. E agora eu vou mostrar pra você a continuidade. Vou fazer uma correntinha, pego aqui, ó, a primeira alcinha da próxima carreira, faço um ponto baixo e continuo fazendo as pétalas. 3 meio pontos altos, um ponto baixo. Venho na próxima alcinha e prossigo fazendo dessa forma. Chegando aqui na penúltima carreira, aqui do início, tá vendo? Eu vou cortar o fio. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Já faço um nozinho com essa outra ponta aqui do início. Agora, eu vou utilizar essa cor, que é o rosa pitaia.
É um tom um pouquinho mais escuro que o rosa chiclete. Vai dar um efeito bem lindo nessa flor. Faço uma laçada na agulha, vou deixar um pedacinho de fio para o arremate. E venho uma alcinha depois da última pétala que fizemos. Faço um ponto baixo e prossigo fazendo da mesma forma que fizemos as outras pétalas, até o finalzinho da última alcinha aqui, tá? Finalizei e ficou desse jeito. Agora eu vou cortar o fio. E vou puxar aqui para trás. Vou puxar esse fio aqui também para trás, o fio inicial. Faço um nozinho. E agora eu vou voltar com o fio rosa chiclete e vou fazer uma base para estar costurando nessa flor. Vou fazer a mesma base que eu fiz no início, tá? Um anel mágico com 6 pontos baixos, depois a segunda carreira com 12, depois a terceira com 18 e a última com 24 pontos baixos. Sendo que vamos pegar pontos normais, não vamos pegar as alcinhas de trás, tá? Então, eu vou adiantar e já volto. Finalizei a peça. Agora, eu vou tirar o marcador. Deixa eu cortar esse fio aqui inicial para não me atrapalhar. Vou fazer um ponto baixíssimo, onde eu tirei o marcador. E venho aqui na parte de trás da florzinha, vou pegar nessas alcinhas aqui, ó. E vou fazer a união, dessa forma. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, pego na alcinha da florzinha, faço um ponto baixíssimo e venho fazendo dessa forma. Chegando aqui no finalzinho da união da florzinha e deixei 7 pontos para ficar a abertura da bolsa, desse jeito. E agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos sobre esses restantes dos pontos. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no meio. Faço um ponto baixo e faço 35 correntinhas. Fiz as 35 correntinhas, agora eu venho aqui, ó, nessa parte bem no meio da união, faço um ponto baixo e corto o fio. Faço um arremate, passo por alguns pontos e depois corto o excesso de fio. Agora, com o fio verde mint, eu faço uma laçada na agulha. Vou deixar um pedacinho de fio para arrematar depois. Vou fazer dessa forma, ó. Vou introduzir a agulha aqui nessa última carreira da união. Faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. E faço um ponto baixo. Viro o trabalho, do outro lado, faço um ponto baixo. Faço um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Finalizo com um ponto baixo. Desse jeito. E agora aqui, ó, pelo meio, eu venho fazendo pontos baixíssimos. Ó, introduzo a agulha aqui, ó, dessa forma aqui no meio. Faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo. Desse jeito. Vou cortar o fio.
trazer esse fio aqui bem aqui, ó, para a base. Esse outro fio eu puxo para o mesmo espaço, fazer um nozinho. Vou puxar essas pontinhas de fio aqui para dentro. Olha que coisa mais fofinha que ficou essa bolsinha. E o resultado final da nossa linda boneca, boneca Nina. Olha os detalhes dessa boneca. Ficou linda, né? Muito mimosinha. Ficou com um tamanho ótimo de 23 centímetros. Se vocês gostaram desse conteúdo, desse tutorial, compartilha, deixa um like, faz um comentário para dizer o que vocês estão achando desse canal. Isso ajuda bastante no engajamento e no crescimento dele, tá bom? E é isso, meninas e meninos. Eu agradeço por vocês terem ficado aqui comigo e aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!